Oi, nesse vídeo vocês vão ver o quiz que meu grupo fez sobre a vida do Leonardo da Vinci. A gente se inspirou na exposição Leonardo da Vinci 500 anos de um gênio, do Mix Experience. Nessa exposição tinha a réplica idêntica da Mona Lisa, curiosidades, tinha um salão só com telas que passava as obras do Leonardo, tinha também todas as invenções dele e tinha algumas que você podia até interagir. Tinha as cópias dos códices e até o currículo de um gênio. Bom, agora eu vou fazer um tutorialzinho de como você joga o quiz. A gente fez no site PT Quiz UR, ou PT Quizur, eu não sei exatamente como se pronuncia. E, enfim, você obviamente primeiro acessa o link e vai estar lá. Você realmente conhece Leonardo da Vinci? Vou ter que estar aqui com os nossos nomes e com o cabeçalho do Anchieta certinho. Você inicia o quiz. São mais ou menos 25 perguntas, se eu não me engano, ou 26, eu não lembro exatamente com certeza. Mas é muito fácil jogar, é como se fosse uma prova. Vão ter 4 alternativas, algumas vão ser de verdadeiro ou falso, então são só duas. E você seleciona a alternativa correta, só uma delas é correta. Então, por exemplo, Da Vinci ele era destro, canhoto, ambidestro, não se sabe. Já dando um spoilerzinho, ele era ambidestro. Então eu clico nessa e se tá verdinho é correto. Qual desses projetos não era de Leonardo? Se você, eu vou errar aqui uma de propósito. Carro blindado. Tá errado, então ele vai ficar vermelhinho. E ali em cima você consegue acompanhar quantas questões você está acertando e quantas você está errando. Enfim, é muito fácil de jogar, então é mais ou menos isso. Agora a gente vai fazer uma espécie de gabarito de todas das respostas de todas as questões. É isso. Bom, agora eu vou explicar as 4 primeiras perguntas. Da Vinci era. Aí, se você ler as alternativas, você vai ver que está se referindo ao uso da mão, né? Qual era a mão dominante dele. Tem alternativas destro, canhoto, ambidestro, não se sabe ainda. A primeira já é descartada porque se sabe sim. E a dúvida maior é entre a canhoto e ambidestro. Porque é muito conhecido que o Da Vinci era canhoto. Só que recentes pesquisas mostraram que ele tinha habilidade com as duas mãos. Que teve quadros que ele pintou usando as duas mãos ao mesmo tempo e que ele conseguia escrever com uma e pintar com outra. Então, isso é um estudo recente que descobriu a partir de técnicas de decodificação. Então, sim, Da Vinci era ambidestro. Qual desses projetos não era de Leonardo? Bom, esse é realmente você que tem o conhecimento. O, o projeto que não era de Leonardo da Vinci é o foguete espacial. Porque também Da Vinci podia ser um gênio, mas também isso seria muito à frente do tempo dele, né? Que isso seria. Que essa máquina seria construída. Então é um foguete. Carro blindado, carruagem, navio voador foram obras de Leonardo da Vinci, projetos, né? Qual o número de pinturas comprovadamente atribuídas a Leonardo da Vinci? Bom, comprovadamente são 15. Tem controvérsias que dizem que são mais, são 16, 17, 18, enfim, vai assim vai. Só que comprovadamente, cientificamente, até então, são 15 obras que foram atribuídas a ele. O que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Essa frase é de Leonardo? Não, essa frase não é de Leonardo da Vinci, é uma pegadinha. Essa frase foi dita pelo ativista Martin Luther King. Quem pensa pouco erra muito. Essa frase é do famoso pintor? Sim, essa frase foi dita por ele, que quer dizer que as pessoas que não questionam a sua situação ou enfim os diversos acontecimentos erra muito por se manter na ignorância, né? Então é isso. Agora quem vai explicar, quem vai continuar é o Mateuzinho. Bom, meu nome é Matheus Henrique e eu estou aqui para responder as perguntas que eu elaborei para o quiz sobre Leonardo da Vinci. Começando com a primeira pergunta. Em seus quadros, a assinatura que Leonardo usava era
Bom, Leonardo não usava assinatura de LS. Leonardo não usava assinatura de Da Vinci. Leonardo não usava de Leonardo da Vinci. E ele não usava de Leonardo. Porque ele simplesmente não assinava seus quadros. Podemos ver exemplos disso no quadro Salvador Mundi, a Mona Lisa e diversos outros quadros dele não foram assinados. Logo, a alternativa certa é: ele não assinava seus quadros. Bom, seguindo para a segunda pergunta. Dentre suas habilidades, Leonardo não era. Bom, em seu currículo e em sua vida, Leonardo registrou diversas habilidades, muitas habilidades. Dentre elas, podemos constar botânico, músico, compositor, poeta, biólogo também, engenheiro também. Porém, a única que ele não se encontrava aqui era advogado. Então, a alternativa certa é advogado. Bom, Da Vinci criticava Michelangelo, pois. Bom, Da Vinci havia criado o homem vitruviano, que era o retrato de um homem com as proporções certas de um ser humano normal. Então, as obras de Michelangelo sempre era sobre homens ou mulheres muito fortes, ou com partes do corpo desproporcionais ao homem vitruviano. Então, Da Vinci criticava muito Michelangelo por conta que Michelangelo usava as proporções erradas em seus quadros. Logo, a alternativa certa é a terceira, essa daqui. Bom, o conjunto de seus projetos e pesquisas ficou conhecido como Codifica de Libre, Sete de Libre, Livros da Vinci ou Códices da Vinci. Bom, Codifica de Libre é a tradução do italiano. Porém, pesquisando um pouquinho mais, no italiano eles usam o inglês, que é o Codex, que é o mais usado no mundo todo. Porém, aqui no Brasil a gente usa também Códices da Vinci. Então, a alternativa certa aqui é Códices da Vinci. A última pergunta. Leonardo já foi perseguido pela igreja pois era homossexual e dissecava cadáver. Havia matado uma mulher com o intuito de estudar a anatomia humana. Ele não foi perseguido pela igreja, pois havia pintado várias obras para diversas catedrais. Tinha se recusado a entregar Mona Lisa para o bispo de uma catedral em Florença. Bom, a alternativa certa aqui é porque ele era homossexual e dissecava cadáveres, já que ambas as práticas eram perseguidas pela igreja. E Leonardo só conseguiu se safar porque ele havia feito várias obras para diversas catedrais, o que acabou resultando em tipo, uma escapada dele. Ele acabou não sendo queimado pela igreja ou não sendo morto pela igreja por conta disso. Foi isso que salvou ele. Então, a alternativa certa era homossexual e dissecava cadáveres. Bom, essas foram as minhas perguntas. Espero que tenham ficado claros. E obrigado por assistir. O quadro Mona Lisa também é conhecido como... Bem, a Mona Lisa começou a ser pintada em 1503 por um pedido de um comerciante de pintar a sua esposa Mona Lisa del Giocondo. Esse quadro é conhecido então como La Gioconda, que em italiano também significa a sorridente. Atualmente ela está no Louvre. O que a obra Homem Vitruviano significa? Bom, essa obra foi criada em 1490 e ela é de ideal clássico em que o corpo masculino perfeito. Tem algumas proporções, como o comprimento da mão é 1/10 da altura, o comprimento da orelha é 1/3 da face, um palmo é 4 dedos e assim por diante. Atualmente ela está na Galeria da Academia, na Itália. Então, resposta certa
Ela representa o ideal clássico de beleza, equilíbrio e harmonia das formas e proporções. Qual obra do Leonardo foi vendida pelo maior preço? Bom, essa obra é Salvador Monte. Essa obra foi descoberta como obra do Leonardo da Vinci em 2005, só que essa teoria foi meio que ignorada e ela se perdeu. E foi descoberta de novo em 2011. Em 2017, num leilão em Nova York, ela foi vendida para um príncipe saudita por 450 milhões de dólares, sendo a obra mais cara vendida do mundo. Há uma música oculta no quadro A Última Ceia? Sim, é verdade. Quem criou essa teoria foi Maria Pala, em 2007. E, de acordo com as posições da mão, ele descobriu que há notas musicais. E elas devem ser lidas da direita para a esquerda, como o Leonardo escrevia. A música se chama La Música Celata, o que significa música oculta. Oi, o meu nome é Emily e o meu número é o 4. Um dos favoritos livros de Leonardo da Vinci é A Arte da Música. Bom, esse livro é um livro grego e é um dos livros favoritos de Leonardo da Vinci. Agora a gente tem quantas habilidades são listadas no currículo de Leonardo da Vinci? No currículo de Leonardo da Vinci, nós temos numericamente 11 habilidades. Porém, a 11ª habilidade ela é aberta entre A e B, o que nos dá 13 habilidades. E dentre essas habilidades, nós temos engenheiro, botânico, de máquinas de guerra, músico e pintor. Uma curiosidade é que ele é mundialmente conhecido hoje em dia por ser pintor, mas no currículo ele escreve brevemente que é pintor. Quantas composições de música em papel há de Leonardo da Vinci? Bom, que o Leonardo era músico e compositor, ninguém precisa negar. Porém, ele nunca escreveu em papel. Pelo menos não há registros da música dele em papel. Então, infelizmente, é 0. A ciência sobrepõe a arte? Essa é uma frase do Leonardo da Vinci? Poderia ser uma frase escrita por ele, mas não é. É uma frase escrita por mim e por um amigo. Então, não. A pintura é poesia muda, a poesia pintura cega. Essa frase é de Leonardo da Vinci? Sim, essa frase é de Leonardo da Vinci. E uma curiosidade dessa frase é que ela é escrita de uma outra forma por um filósofo. E o Léo, ele escreveu de uma outra forma, trazendo uma escrita nova para essa frase. O mesmo significado, porém com palavras distintas. Onde e quando Da Vinci nasceu? Então, Leonardo da Vinci ele nasceu na Itália em 1452, no dia 15 de abril, em Vinci, né, que é uma cidade perto de Florença, e ele tinha uma casa em Antiano, que hoje em dia essa casa funciona como uma espécie de museu, e fica a 3 quilômetros de Vinci. A época em que Leonardo da Vinci viveu foi marcada pelo Renascimento, que foi um período de valorização de ideais greco-romanos e desvalorização da Idade Média, que era considerada a Idade das Trevas. Então, eles colocavam o homem no centro, né, que é o antropocentrismo, diferente da Idade Média, que era o teocentrismo. Eles, priorizavam, né, a razão em si, e tentavam desvendar, por exemplo, os segredos do corpo humano, né, dissecando corpos, que era tão fascinante naquela época. Quem foram seus pais? Então, o pai de Leonardo da Vinci foi um tabelião e sua mãe uma camponesa. Eles não eram casados, tanto que o Leonardo da Vinci ele foi criado pelo pai, né? E quem foi o mestre que Leonardo da Vinci foi aprendiz? Então, Leonardo da Vinci ele foi aprendiz de André de Verrocchio em 1469.
Quando ele era bem jovem, ele foi aceito nesse ateliê e ele aprendeu várias coisas multidisciplinares na época, como química, mecânica, mexer com gesso, e ele levou isso pra vida. E quando ele já estava mais velho, o mestre deixou ele terminar vários trabalhos dele, e muitos dizem que ele superou o mestre dele. Onde e quando Leonardo morreu? Então, Leonardo ele morreu no dia 2 de maio de 1519, na França, né? Tem 500 anos que Leonardo da Vinci morreu, ele tinha 67 anos, e ele é considerado até hoje como o homem mais extraordinário que já existiu.